tem conexão aqui não. Ah, velho. Tem não. Ah, não. Nossa, vai. Tá ficando. Fala que manda foto. Fala com ele que eu não. Amém. Nós estamos tendo mais gente no Instagram do que. Misericórdia, não, glória a Deus. A tendência é essa mesmo. Os irmãos estão lá já ao vivo, lá na live, já vamos iniciar, tá? O Alan não vai chegar a tempo, não. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, os que estão presentes e os que estão online. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nós vamos iniciar nosso culto, nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus uma bênção. Você vai abaixar a sua fronte, vai fechar os seus olhos e você vai orar a Deus. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor. E diante de Ti nós suplicamos que em nome de Jesus Cristo o Senhor perdoe, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor renove a nossa comunhão. Que nesta hora o Senhor possa, ó Pai, perdoar todos os nossos pecados, renovando a comunhão com o Teu Espírito Santo. Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos que estão distantes, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando por esta live. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas que aqui estamos, para que nós possamos ofertar ao Senhor um culto adorável, agradável, perfeito, e que o Teu nome sobre as nossas vidas seja glorificado. Nos dá uma bênção. Aqui estamos para render a Ti toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para louvar a Ti, para glorificar ao Senhor. Por isso nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Entrou bastante gente, né? 3 pessoas. 'Cause
leva ao céu. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Leva ao céu, te encontrar. Jesus Cristo vem, iremos com Ele subir, veremos nosso Senhor. Em breve Jesus Cristo vem, iremos com Ele subir, veremos nosso Redentor.
Se Jesus Cristo vem, iremos com ele subir, veremos nosso Senhor. Iremos com ele subir, veremos nosso Redentor. Sim, Jesus vem. Sim, Jesus vem. Sim, Jesus vem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãs? Amém. Nós vamos ter também a aulinha das crianças. Já tem uma ali, né? Amém. Glória a Jesus. Deixa ele à vontade. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos, aqueles que estão aqui presentes, vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo no livro de Josué. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Desculpa, perdão, irmãos, o segundo capítulo. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo de número 2. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Jesus. Senhor Deus, nós oramos a Ti. Nós bendizemos ao Senhor pelos louvores que já foram entoados, pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre este local. E nós pedimos, Senhor Deus, para que, através da leitura da Tua palavra, que ela é poderosa, que ela é viva e eficaz. Ó Deus, que ao lermos a Tua palavra, o Senhor possa ministrar em todos os corações que ouvirem esta palavra. Ó Deus, uma transformação do Teu Espírito Santo. Que faça, Senhor Deus, arder a chama do Teu Espírito Santo nessas vidas. Que ao ministrar a mesma palavra, ó Deus, o Senhor capacita-nos, Senhor Deus, com a Tua graça, para que essa palavra possa brotar, gerar vidas. E assim, ó Deus, por mais uma vez, nós possamos exaltar o Teu nome, glorificar ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Rafael, você pode encostar um pouquinho a porta, por favor? Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: Deus continua a salvar os seus em meio ao caos. Nós temos uma mensagem hoje um pouco diferente daquilo que nós temos trazido ao longo dos dias. Amém? Deus tem livrado os seus em meio ao caos. Da localidade de Setim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó:
Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora estes homens que vieram a você, que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde era. Quando o portão da cidade ia se fechar, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ali os acharão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava ao Val de Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço. E lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo. Porém, ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isto, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desmaiados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês. Se você não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E ele lhes disse: vão, e ela lhe disse: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem e escondam lá durante 3 dias, até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Bom, a história, ela é uma história que ela começa aqui, no primeiro capítulo de Josué. Ele vai desenrolando essa história, vai passando pelo 2º capítulo, 3º, 6º, 7º, e ali finaliza essa história que muitos conhecem como a história da queda dos muros de Jericó. Todo mundo fala sobre isso. É algo que as crianças conhecem. Louvores são feitos sobre esse acontecimento, sobre a queda do muro de Jericó. Mas paralelo a essa história do muro de Jericó, há uma outra história, que é a história dessa mulher. O nome dela é Raabe. Porém, o que nos chama a atenção hoje nessa palavra é que quando nós fazemos uma pesquisa na Bíblia,
a Bíblia relaciona, relata, demonstra muito mais o nome dessa mulher Raabe do que os muros de Jericó. Raabe, ela é lembrada nos Salmos, Raabe é lembrada em Mateus, na genealogia de Jesus, Raabe é lembrada em Hebreus, Raabe é lembrada em Tiago, mas os muros de Jericó nem tanto. E o que me faz ter um entendimento, Rick, é de que Deus, ele não relatou tanto a história dos muros de Jericó como essa mulher, pelo seguinte fato, é que Deus ele não se importa tanto com as coisas, mas Deus se importa muito mais com as pessoas. Deus não está se importando com aquilo que acontece de história, mas com aquilo que acontece com a transformação da vida de alguém. Eu entendendo, eu lendo isso, eu consigo compreender a preocupação de Deus de nos relatar algo que aconteceu com pessoas, com vidas, com famílias, e não apenas como um muro que cai milagrosamente. E Josué, ele começa essa história sendo um vaso nas mãos de Deus, mas sendo tomado de uma sabedoria extraordinária. A primeira lição que nós vamos aprender dessa história hoje está aqui em Josué. Diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler de uma forma expositiva também a palavra. Da localidade de Setim, Josué, filho de Num, enviou como secretamente 2 espias. A primeira coisa que me chama a atenção, sabe o que é, queridos? É que Josué, ele foi o sucessor de Moisés, e ele andou ao lado de Moisés, e Josué, ele foi um espia também. Chega um determinado momento, Rafael, que Moisés, ele chama um de cada tribo, ou seja, 12 homens, e diz o seguinte, chama esses homens publicamente e fala o seguinte, vou dar uma missão para vocês. Vocês vão até a cidade, até a terra de Canaã, vocês vão espiar a terra e vocês vão trazer para a gente um relatório daquilo que vocês viram, daquilo que vocês observaram. E Josué e Caleb é um desses 12. Só que os irmãos sabem muito bem a história, a gente não vai contar essa história, mas os irmãos sabem muito bem essa história, que esses 12 espias voltam e desses 12, 10 dão um relato absolutamente ruim, pessimista, de que a terra era boa, mas que não havia condições deles ganharem. Entretanto, os irmãos sabem que tanto Josué como Caleb foram aqueles que foram contra a opinião daqueles outros 10. Mas veja bem, em contrapartida, Moisés envia 12 homens publicamente, onde todo o povo sabia. Desta vez, Josué envia como? Secretamente, sem que o povo soubesse. Por quê? Porque Josué ele viveu uma experiência que ele entendeu o seguinte, que aquilo que foi o relato daqueles 10 homens foi tão prejudicial, Loisene, para o povo de Israel, foi tão prejudicial aquele relato de falta de fé, de falta de comunhão, daqueles homens que não confiavam em Deus, que valorizavam gigantes, se diminuíam porque eles falavam que eles eram como gafanhotos. Eles eram tão desprezíveis nos seus relatos, eles eram tão depressivos na sua condição, eles exaltavam tanto os gigantes e diminuíam tanto o poder de Deus, que isso foi tão perverso na vida do povo, que fez com que toda uma geração, pelo juízo de Deus, não entrasse na terra prometida. O relato daqueles 10 homens contaminou a mente de todo um povo de uma tal forma que aquele relato fez com que o povo duvidasse, perdesse a fé e não entrasse na terra prometida. Daquela geração, 2 pessoas entraram, Josué e Caleb. Então Josué, sabendo disso, sabendo dessa experiência, tendo vivido, o que ele faz? Ele faz de uma forma diferente daquilo que ele viu Moisés fazendo.
Sabe o que isso nos ensina, Daniel? É que nós aprendemos com os acertos dos nossos irmãos, nós aprendemos com os acertos dos relatos da Bíblia, mas nós também aprendemos com os erros daqueles que são os nossos líderes. Nós aprendemos com os erros daqueles que já são mais velhos. Nós aprendemos com os erros daqueles que a palavra de Deus nos relata. Porque, como eu já falei uma vez para os irmãos, é melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos erros. É muito mais sábio. E Josué entendeu isso. Josué, ele aprendeu com o erro de Moisés, e o que ele faz? Ele aperfeiçoa aquela ação de Moisés. O que Deus está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: nós precisamos de aperfeiçoar aquilo que Deus confiou em nós. Deus confiou que você seria um pregador, Deus confiou que você seria um evangelista, Deus confiou que você seria um homem ou mulher de Deus, Deus confiou que você seria um bom marido, então aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Não desista. Aprenda com os erros dos outros. Nós precisamos de nos aperfeiçoar como crente todos os dias. Nós precisamos de melhorar a nossa servidão a Deus todos os dias. Eu preciso ser um crente melhor, você precisa aperfeiçoar, todos nós temos que evoluir na presença de Deus. Nós não podemos ficar estagnados. Josué nos ensina isso. Ele aprendeu com o erro do seu líder Moisés e não cometeu o mesmo erro. E aqui fica uma dica. Moisés foi um homem extraordinário aos olhos do povo e aos olhos de Deus. Foi um homem extraordinário. Mas foi um homem que atravessou o Mar Vermelho, mas não conseguiu atravessar o Jordão. Ele atravessou todo o Mar Vermelho, mas um Jordão que era raso, ele não conseguiu chegar. Josué, vendo essa situação, ele estava tanto no Mar Vermelho na travessia como no Jordão. Josué conseguiu ir mais longe do que Moisés. Você e eu temos um propósito de Deus de alcançarmos mais vidas do que aqueles que um dia nos alcançaram. Nós vivemos hoje uma oportunidade que os nossos irmãos da igreja primitiva do primeiro século desejavam ter. Essa liberdade de pregar o evangelho em público. De sermos servos e servas melhores. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender aqui. Bom, Raabe, então, a palavra de Deus fala que ela era uma meretriz. Ela era uma prostituta. Em um determinado dia, ela recebe na sua casa 2 espias enviados por Josué. E esses espias, nós falamos como é que ele foi enviado. Como é que ele foi enviado? Secretamente. Mas a inteligência de Jericó era extraordinária. Porque por mais que Josué enviou 2 bons espias secretamente, por que eram bons espias? Porque ele escolheu os melhores, com certeza. Ele sendo espia, já tinha sido espia, então ele envia 2 espias. Mas o serviço de inteligência de Jericó tinha um feeling, tinha uma tecnologia avançadíssima. E conseguiram descobrir, Daniel. Descobriu, e essa notícia começou a gerar incômodo. E ela foi até os ouvidos do rei de Jericó. O rei de Jericó, então, envia homens para a casa de Raabe, mandando dizer o seguinte: Raabe, tira para fora esses homens que você recebeu porque vieram espiar a terra. E todo o povo conhecia Raabe. Por quê? Porque além de ela ter uma casa em cima do muro, ela era prostituta. E ali então Raabe, ela é o quê? Ela é confrontada, Rick, pelo rei, a colocar para fora aqueles 2 homens. E nesse exato momento, Daniel, nesse exato momento, chega-se diante de Raabe 2 caminhos. Chega ali uma encruzilhada. E qual era os 2 caminhos que ela tinha? Ela poderia entregar aqueles homens, ou ela poderia esconder aqueles homens. E nessa mão de via dupla, ela se depara com uma oportunidade de decidir o que iria fazer.
E sabe o que ela faz? Ela decide esconder aqueles homens. Ela escolhe esconder aqueles 2 homens. E a pergunta que fica é: qual foi o motivo que uma mulher sem valor algum para a sociedade, qual foi o propulsor, o que impulsionou aquela mulher a enfrentar o rei de Jericó, enfrentar aqueles homens que estavam ali, colocar o seu pescoço à prova, enfrentar o juízo de morte e de traição por um rei, mas não entregar aqueles 2 espias? O que fez com que essa mulher, que não era israelita, vejam bem, irmãos, Raabe não era israelita, ela era uma mulher da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade pagã, onde eles cultuavam vários e vários deuses. Então ela não conhecia, ela não tinha intimidade com o Deus verdadeiro, ela tinha intimidade com os deuses pequenos. Ela conhecia dos ritos, dos cultos, dos deuses pagãos, mas do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, ela ainda não a conhecia. Mas o que fez ela, então, enfrentar a própria morte, um juízo de morte, e escolher aqueles 2 espias? Está lá no capítulo 9. Vamos ler? E ela diz o seguinte: e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, a qual vocês destruíram. Então você sabe o que fez ela enfrentar o rei de Jericó e os homens? Temor a Deus. Aquela coragem que veio sobre ela, sabe o que era? Ela estava temendo muito mais a este Deus do que um homem. Ela colocou na balança. Ela colocou na balança da sua vida. Quem eu devo temer mais? O rei de Israel, que abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a seco, e que é o Deus Todo-Poderoso? Ou esse rei de Jericó? E o temor na vida dela falou mais alto em temer ao Deus Todo-Poderoso do que o rei de Jericó. Exatamente como os nossos irmãos Pedro e João, Pedro e João no Sinédrio, quando foram afrontados porque estavam pregando a ressurreição de Cristo, a salvação através de Jesus Cristo. E os saduceus, os fariseus, os escribas chamaram eles e falaram assim: parem de pregar em nome de Jesus, hein? Chega, acabou. Não prega mais isso não, senão vocês vão ser sentenciados. E eles, cheios do Espírito Santo, fitando os olhos, ele falou: o que importa mais, obedecer a Deus ou a vocês? Raabe aqui, ela já tinha alcançado essa revelação. O que importa mais, obedecer ao rei de Jericó, ao rei dessa terra? O que importa mais, ou enfrentar a fúria desse rei, ou enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso? Ela colocou na balança. E nessa balança que se apresentou diante dela, louvado seja o nome do Senhor, que ela entendeu que ela precisava e que ela temia muito mais a esse Deus do que o homem. E o grande detalhe, queridos, o que me chama a atenção é que ela teve ousadia de ainda pegar esses homens e esconder sobre o terraço da sua casa. A coragem dessa mulher é algo absurdo. A coragem dessa mulher que não conhecia o Deus. Ela não esteve na abertura do Mar Vermelho. Ela não esteve na travessia do Jordão. Ela não esteve quando o anjo da morte passou no Egito e matou todos os primogênitos que não tinha o sangue nas portas e na janela. Ela não estava. Sabe o que fez ela temer?
Foi os relatos que chegavam diante dela depois de 40 anos. Porque o Mar Vermelho já havia mais de 40 anos que eles tinham passado. Depois de mais de 40 anos, o testemunho da história do Deus Todo-Poderoso ainda alcançava pessoas. O fato de Deus ter aberto o Mar Vermelho, de ter usado homens nessa terra, o fato disso ter acontecido há mais de 40 anos, ainda levava temor ao coração das pessoas. E ela, então, ela decide se esconder. Esconder aqueles 2 espias. E ela vai lá e esconde esses espias. E ela chega para aqueles homens que eram enviados do rei e fala, ó, eles foram lá pela via do Jordão. Se vocês correrem, capaz de vocês chegarem lá. Capaz de vocês encontrarem com ele lá. Os portões vão fechar, hein? Corre logo. O portão da cidade vai fechar. Uma vez que fechou, você sabe, né? Não vai abrir agora mais não. E aqueles homens, ó, enviados do rei, correram mediante a localização que ela tinha colocado. Na hora que ela viu que eles foram para fora da cidade, o portão fechou, ela correu lá em cima do terraço e falou, agora eu vou alcançar a minha bênção. Agora eu vou alcançar o meu livramento. Agora eu vou fazer um pacto com esses homens. Agora eu vou fazer uma aliança com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ela chegou diante deles, lá no terraço, estavam escondidos, chamou eles e falou assim, ó, antes de vocês irem, eu livrei a vida de vocês. Vocês sabem o que eu fiz, hein? Eu enfrentei o rei de Jericó, eu enfrentei homens armados, eu estou enfrentando toda uma cidade para guardar a vida de vocês. O pescoço da minha vida, o meu pescoço, o pescoço do meu pai, o pescoço da minha mãe, o pescoço dos meus parentes estão aqui ó, nessa decisão que eu tomei. Lembra de mim. Lembra de mim. Use de misericórdia comigo e com a minha família. Da mesma forma que eu usei de misericórdia com vocês. O que aqueles espiões falam? Os espiões vão além, Daniel. Aqueles espiões chegam para ela e falam o seguinte, ó, nós usaremos de misericórdia com você, mas também nós usaremos de fidelidade. Aqueles espias que estavam aqui, no capítulo 14, diz o seguinte, a nossa vida, os espias falando, responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade com vocês. Ela só pediu misericórdia. Eles falaram que dariam misericórdia e fidelidade. Agora vejam bem, eles sabiam quem ela era. Eles sabiam que ela era uma mulher que era uma prostituta. Eles sabiam que aquela mulher era uma mulher que não conhecia fidelidade, pelo contrário. Ela era um instrumento nas mãos do inimigo para destruir casamentos. Era uma mulher que era infiel, porque ela era prostituta. Aí era a sua profissão. Então aqueles 2 espias vão além e vão mostrar para o seguinte, ó, nós não só usaremos de misericórdia com você, mas nós vamos usar de algo que você nunca provou, que é ser fiel. Nós vamos te dar a mais, tá? Você, que é um instrumento para destruir as alianças de casamentos, quantos casamentos você não destruiu? Quantos casamentos aquela prostituta não destruiu? Mas mesmo assim, aqueles 2 espias, sabendo quem ela era, propõem assim, ó, nós vamos fazer uma aliança com você. Você não conhece o que é aliança, mas a partir de agora, você vai conhecer uma aliança. Porque a aliança que nós vamos fazer é uma aliança a qual o Senhor dos Senhores é testemunha. E aqui a palavra de Deus fala, né? O que a palavra de Deus fala? Se ligares a algo aqui na terra, estará ligado nos céus. O que a palavra de Deus fala? Se 2 entrarem em comum acordo, em comunhão, em uma decisão, Deus estará como testemunha. Então você fez um pacto com Deus, você fez uma aliança, você fez um acordo, Deus está nesse negócio. Você casou, você falou que você ia fazer isso e aquilo para o Senhor, então faça. Você fez uma aliança com Deus, continua sendo fiel, porque Ele tem sido fiel para com você. Você falou que ia fazer algo para o Senhor,
que você ia mudar, que você ia transformar, que se Deus abrisse a porta de emprego para você, que se Deus te curasse, que se Deus desse um livramento na sua casa, você ia fazer isso. Então, seja fiel para cumprir aquilo que um dia você prometeu ao Senhor. A aliança que você fez, não quebre. Porque você fez ao Senhor dos Senhores. E nessa noite aqui é dia de aliança. Para você que está nos assistindo, para nós que estamos aqui, crentes, às vezes nós podemos estar quebrando uma aliança por aquilo que um dia nós deixamos de fazer. Hoje é dia de Deus lembrar as nossas vidas, as alianças que nós fizemos com Ele. Não quebre a aliança que você fez com Deus. Isso é sério. Muito sério. Agora, Raabe era uma mulher esperta, corajosa. Por quê? Porque ela conhecia Daniel dos assuntos que estavam relacionados ao povo de Israel e os seus acontecimentos. Porque quando ela chega para os espias, ela relata tudo aquilo que havia acontecido. Que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus matou os reis amalequitas, que Deus foi lá, matou, abriu o Mar Vermelho, passaram no Jordão, que Deus havia livrado do Egito, como nós já falamos aqui. Então ela sabia que quando aquele povo de Israel, liderado pelo Deus vivo, chegasse em alguma cidade, aquela cidade iria ser destruída. Então ela sabia que algo iria acontecer. Ela sabia que algo de extraordinário e terrível estava prestes a acontecer. A palavra de Deus fala que não só ela, mas como todo o povo. Ela relata que todo o povo da cidade de Jericó estava como? Se derretendo de medo. Ela usa essa palavra, derretendo de medo. Então ela sabia que o caos já estava instalado e que haveria algo terrível sobre aquele povo. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num caos terrível. Pandemia, guerra, rumores de guerra, desemprego, inversão de valores. Nós estamos vivendo um momento de caos terrível. E muitas das pessoas sabem, a humanidade, na verdade, sabe que algo está para acontecer, Rick. Ninguém é mais bobo. As notícias estão correndo à solta. Hoje você tem até homens que pagam em milhões de dólares para ter um bunker, para ter um refúgio, para ter uma muralha, para ter uma segurança. Por quê? Porque sabem que algo está para acontecer. O mundo sabe que algo está para acontecer. E os filmes hollywoodianos expressam isso todos os meses com o lançamento de filme. Tentando inverter a mente do homem de que não haverá um arrebatamento. Mas que vai vir alguém que vai estalar o dedo, não é isso que tem um filme? Que vai vir um Superman, que vai vir um super-herói, que vai vir um monstro, que o mundo vai ficar deserto, querendo desurpar da mente do homem o que é a realidade, o que é a palavra de Deus. Que Jesus voltará para arrebatar uma igreja. O mundo sabe. O mundo sabe que há um caos instaurado e que ele está próximo. Como o povo de Jericó sabia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que você, Loislene, você deu ouvido à voz dos espias. Eu dei ouvido um dia à voz dos espias. Você, Rick, deu ouvido à voz dos espias. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia nós aceitamos esse mensageiro de Josué na nossa casa. E escondemos, e temos estado com eles, e temos feito uma aliança com o Senhor, da mesma forma que ela fez. O mundo sabia. Jericó sabia que havia algo que iria acontecer. Ela sabia. Mas o que o povo fez? O que o povo fez? O povo correu lá nos espias para pedir perdão, para falar, salva minha vida também? De maneira alguma. Sabe o que o povo de Jericó tinha? Uma confiança nas muralhas. O rei de Jericó e o povo de Jericó tinha confiança naquelas muralhas. E aí nós nos deparamos que nos dias de hoje, os homens têm feito da mesma forma. Quantos nesta hora têm feito muralhas
Quantos nessa hora têm construído muros para ser sua fortaleza? Para confiar naquilo que eles têm preparado e construído nessa terra? Quantos nesta hora criam muralhas para ser o seu socorro no dia do caos? Quantos nessa hora acham que fazer um concurso público é a segurança que ele precisa? Quantos nessa hora acham que construir patrimônios faraônicos é a segurança que ele precisa? Quantos nessa hora estão se armando com armas de fogo, achando que essas armas é a segurança que eles precisam? Eles estão, sabe o quê? Eles estão esperançosos e confiantes nas muralhas que eles constroem. Mas nós vamos dizer algo para vocês. No dia do caos do Senhor, não tem muralha alguma que fica de pé. Porque quando veio o Covid, quando veio a pandemia, como está aí a guerra instaurada nesses dois países, a economia se torna frágil, os poderes caem, os homens perdem emprego, as companhias que são grandes falem, fecham, o Covid vem para destruir família, mata rico, mata pobre, mata aquele que conhece, aquele que é estudado, aquele que é letrado, doutor, mata aquele que é indulto, mata aquele que é negro, aquele que é preto, aquele que é branco, aquele que é amarelo, aquele que é asiático, aquele que é oriental, aquele que é ocidental, mata tudo. O que nós temos para dizer para vocês, para o mundo, para a igreja, não tenha muralha de confiança. Tenha, sabe o quê? A pedra de esquina. Jesus Cristo. Chega de fazer muralhas. Aceite a pedra de esquina que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o crente ele também passa pelos dias de caos. O servo do Senhor, ele também passa os dias de caos. E a proposta que Jesus tem para você é para que você confie nele. Não que você não terá seus dias de caos. Você terá os dias de caos. Mas quando eles chegarem, você não vai meter uma bala na cabeça. Você não vai pular do 13º prédio. Você não vai tirar sua própria vida. O desespero não vai entrar dentro da sua alma. A falta de paz não vai provocar em você algo que vai te levar à loucura. Pelo contrário, no dia do caos, aquele que é o servo do Senhor, ele tem uma segurança, porque ele sabe que a sua muralha é o Senhor dos Senhores, o príncipe dos exércitos celestiais, o varão de guerra todo-poderoso. E a proposta de Deus para você que tem feito muralhas nesses últimos dias, no momento de caos que nós estamos vivendo, é abandone essas muralhas. Se apegue em Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui que você não tem que ter uma segurança para a sua vida. Não é isso. O que nós estamos falando é que você não tem que depositar a sua esperança nas seguranças terrenas. Porque no dia do caos, o dilúvio quando veio para todos que estavam ali. Até para Noé e sua família. Mas eles estavam dentro da arca. O dilúvio veio para todo mundo. Deus não livrou Noé e sua família do dilúvio. Deus os livrou da morte. Eles passaram pelo dilúvio. Quando o caos vier para o crente, Deus não vai te livrar do caos, mas Ele vai te fortalecer para você passar pelo caos. Essa é a diferença. Essa é toda a diferença. E o que nos chama a atenção é que aquela mulher, ela faz uma decisão tão extraordinária que aquela decisão, aquela aliança salva não somente a sua vida, mas de toda a sua família. De toda a sua família. E você sabe qual é o ponto mais milagroso, mais extraordinário dessa história? Sabe qual é, Daniel? No meu ponto de vista, o momento mais crucial, mais extraordinário, mais sobrenatural, mais poderoso de Deus nessa história, está lá no capítulo 6. Vamos ler lá o capítulo 6. Capítulo 6
versículo 21. Alguns, Loislene, acham que o ponto mais crucial, mais impactante, de maior poder, foi quando o povo gritou e aquelas muralhas que eram fortes, robustas, caíram. Não. Não foi isso. Pregamos muito nisso, já ouvimos muito isso. Glória a Deus. Mas não é esse o ensinamento do Senhor. Você sabe qual é o ponto mais milagroso, mais sobrenatural na vida das pessoas? Não foi Deus destruir muro. Foi Deus preservar a família. Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos enxergar o poder de Deus e o amor de Deus para com a vida de uma pessoa, por mais que essa pessoa ainda não mereça. Por mais que essa pessoa tenha vivido a sua vida inteira no erro e no pecado. Mesmo assim, Deus ama a vida da pessoa. Deus ama a vida do crente. Deus ama a vida do ímpio. Deus ama a sua, Deus ama a minha vida. E sabe qual é o momento mais impactante para mim? Está aqui, ó. Destruíram totalmente a fio da espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-a de lá com tudo que ela tiver. Mandou ele tirar algumas coisas. Josué deu ordem para tirar algumas coisas. Vai tirar só a cadeira, vai tirar só a casa, vai tirar só algo importante. Josué mandou tirar o quê? Tudo. Nós temos aqui uns irmãos aqui, que são do Rio de Janeiro, que presenciaram, a família dele presenciou uma enchente agora lá no Rio de Janeiro. E quando a enchente vem, o que o pessoal faz? A enchente vem de repente. O caos vem de repente. O que você faz? Você vai tirar a geladeira? Você vai tirar fogão? Você vai tirar o quê? As coisas mais preciosas e importantes. Você vai tirar documentos, você vai tirar joia, vai tirar dinheiro. Você vai tirar o que é mais importante. Josué não. Josué falou assim, você não vai tirar apenas algumas coisas, você vai tirar tudo. Porque para Deus tudo tem valor. E entraram na casa da prostituta e tirem de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Aqui é um milagre para mim. Sabe o que é? O que aconteceu? Os irmãos sabem da história. O povo rodeou as muralhas de Jericó por 7 dias. Não foi isso? Quando chegou no 7º dia, o que o povo fez? Gritou. E o que aconteceu com as muralhas? Caíram. Agora, onde que era a casa de Raabe? Em cima? Ela morava onde? Como que as muralhas caíram? Tudo foi destruído, mas a casa dela foi preservada. Esse é o milagre, Daniel. As muralhas caem, mas as famílias do Senhor são preservadas no meio ao caos. Muralhas podem cair, mas se você estiver alicerçada na aliança com Deus, a sua casa vai subsistir. Esse é o milagre, Henrique. O Senhor já falou, a casa que ela é edificada na terra, quando vem o mar, o vento, o que ela faz? Ela cai. Mas quando ela é edificada na rocha, esse é o milagre. Me explica como que aquelas muralhas que eram fortes e a pessoa estava em cima das muralhas com a sua casa, as muralhas caíram, mas a casa foi preservada com todos dentro. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Só a família daquela mulher. Entra dentro da casa, pega tudo, pega o pai, pega a mãe, pega os irmãos, pega a parentela dos pais, pega todo mundo e tira. Eu fico imaginando, sabe o quê? Sabe o que eu fico imaginando? No momento que as muralhas começaram a ruir. E ela lá dentro da casa, com seus parentes, pedindo a proteção de Deus. E os ruídos das pedras caindo. Imagine
Os parentes dela, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? É o povo de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. E ela falando, fica aqui. Vamos ficar dentro de casa. Mas vai cair o muro. Mas o Senhor vai me sustentar. Os ruídos podem até vir. O caos vai vir. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus da glória, Jeová Jireh, aquele que é varão de guerra, o leão da tribo de Judá, se você estiver com ele, ele vai te preservar no meio do caos. Esse é o milagre. Muros caem. Muralhas são destruídas. Mas aqueles que são do Senhor são preservados no meio do caos. E a proposta que Deus tem para você nessa noite, meu querido, entregue a sua vida a Ele. Faça dele a sua muralha. Faça dele o seu sustento e o seu socorro. Não as coisas dessa vida. Não o seu intelecto. Não a sua razão. Não suas conquistas. Porque no dia do caos, aqueles que não têm o Senhor, todos vão sucumbir. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa abençoar cada um de nós. Que nós possamos estar alicerçados nesta pedra, nesta rocha que é Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ouvir o louvor? Minha criação, trevas caem sobre o mundo, só um povo em água. Bora com isso. Tem sede, venha e venha. Água viva é Jesus. Filha, stop.
Minha irmã, vamos colocar de pé? Vamos encerrar o Senhor. Salmos 27, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Você quer ter uma vida extraordinária, de viver algo novo na presença do Senhor? Você precisa se entregar ao Senhor por completo. Você precisa tomar uma decisão. A decisão foi colocada a você hoje, como foi colocada na vida de Raabe. Basta você aceitar ou não. Basta você querer aceitar e entregar a sua vida a Cristo hoje ou não. Se você assim fizer e entregar a sua vida a Cristo, pode ter certeza de uma coisa: Ele estará contigo até a consumação dos séculos. E você terá uma vida extraordinária, não nessa terra, mas lá no porvir. Agora, se você não decidir, Jericó será destruída, como já há um juízo sobre essa terra. Então você agora tem a opção de escolher: vou fazer parte da família de Israel ou vou continuar na minha terra de Jericó? Vou ficar na terra que vai ser destruída ou vou ficar na terra daqueles que têm um Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da promessa? A escolha é sua, a escolha é minha. Você decide, você escolhe. Que Deus possa te abençoar na sua escolha. Deus, nós oramos ao Senhor. Nós bendizemos a Ti. Ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou e nós decidimos estar contigo. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua graça nos alcançou. Ó Deus, a sentença, o juízo de morte que havia sobre as nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus, o Senhor revogou. O Senhor escreveu uma nova história. O Senhor nos deu uma nova esperança. O Senhor nos tirou da terra de Jericó e nos colocou diante a terra dos reis. A terra que mana leite e mel, que é a nova Jerusalém eternal. Nós te louvamos, nós bendizemos, porque naquela cruz o nosso nome foi aceso no livro da vida. Nós te louvamos pela Tua presença, pelo Teu amor, pelas Tuas promessas, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, porque hoje nós somos adotados pelo Teu Espírito Santo. E pedimos para que o Senhor, a cada dia, possa fazer acender em nós a chama do primeiro amor, nos levando ao entendimento de que nós possamos estar cada vez mais a buscar a Tua face e sermos, Senhor Deus, atalaias do Senhor nessa terra. Usa as nossas vidas para que possamos testemunhar do Teu Evangelho até a volta do Senhor Jesus. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.